Salve, meus queridos, tudo em ordem? Hoje quero falar um tema direcionado aos caras, aos homens que fazem uso de testosterona. Direciono aos homens porque testosterona não é hormônio que se deva indicar a mulheres, salvo em situações muito raras, mas não é muito uma opção, pelo menos para mim. Então, falando diretamente com os caras que fazem uso de hormônios, qual é o melhor éster a se escolher? A gente sabe que a testosterona ela vem associada com o éster, e aí por isso que você tem testosteronas que são o Durateston, que é uma mistura de 4 testosteronas, tu tem o enantato e o cipionato, que são as 3 mais comuns. Não vou entrar aqui em outras testosteronas, que não vale a pena, nosso tempo também não é muito grande para isso. Mas, dentre essas 3, qual é a melhor escolha? Do que depende? Claro que tem a ver com a individualidade de cada um. Cada um vai se adaptar, às vezes, melhor a um tipo de droga do que outro. Mas, de uma maneira geral, existe o que a gente espera em termos bioquímicos, que é o que acontece na maioria da população. Nos maiores números de casos, se espera isso. Então, o que precisa entender para a gente diferenciar e aí sim direcionar qual é a melhor escolha? Primeiro, com relação principalmente a efeitos colaterais e efeitos benéficos. Se a gente parar para pensar, quais são os principais colaterais relacionados à testosterona? No homem, que é o que é o foco do nosso assunto agora, é a ginecomastia, que vai acontecer através da formação do estradiol, e a formação do DHT, que vai ter os efeitos de oleosidade, acne, queda de cabelo, e esses são os principais, relacionados à enzima 5-alfa-redutase. O que é preciso a gente entender? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, quando se aumenta o nível de testosterona, existe uma tendência, e essa tendência ela é real, de se expressar maior quantidade da enzima, tanto a aromatase quanto a enzima 5-alfa-redutase, que são as enzimas, como vocês podem ver, que vão formar o estradiol, no caso da aromatase, e o DHT, no caso da 5-alfa-redutase. Então, quanto mais tempo você mantém o nível de testosterona alta, maior vai ser a quantidade de enzimas que você vai formar. Então, você vai ter uma quantidade dessas enzimas maior circulando ou presente nas células do teu corpo. Circulando não, porque essas enzimas não circulam, elas ficam presas lá, elas ficam nas células musculares, ficam principalmente nos adipócitos, mas existem em praticamente todas as células do organismo, sistema nervoso central e por aí afora. O que é preciso que a gente entenda? Quando você tem aumento da testosterona, esse aumento, essa testosterona, esse valor alto, é o substrato que a enzima aromatase vai usar para formar o estradiol. Então ela é regulada pela quantidade de testosterona. Quanto mais testosterona você tiver, mais estradiol você vai formar. E a mesma coisa vale para o DHT. Quanto mais testosterona tu tiver, mais DHT tu vai formar. Certo? Isso é importante para que você entenda depois, quando a gente avaliar os gráficos de cada uma das testosterona, qual vai ser a tua melhor escolha. Aquilo que eu escuto muito, que o pessoal fala bastante, que a oscilação da testosterona ela é muito prejudicial, que ela vai causar os efeitos colaterais. Não é bem assim. A oscilação, o aumento da testosterona depois da queda, ela está relacionada ao aumento de colateral quando você faz a relação com o estradiol. Se você tem o estradiol alto e a tua testosterona não está acompanhando o estradiol, é bem possível que você manifeste os efeitos colaterais que são característicos do estradiol. Agora, se você tem um estradiol alto e a testosterona também se mantém alta, você não vai ter a expressão dos colaterais do estradiol. Então não está relacionado a pico, a aumento e a queda. Está relacionado a se manter alto, entende? Se você aumentar a testo e aumentar o estradiol, provavelmente você não vai ter manifestação do colateral. Se você baixar o estradiol e baixar a testo, você também não vai ter. Entende? Então não está relacionado à oscilação. Está relacionado, sim, a uma correlação entre esses dois. Agora, se a gente for olhar os gráficos aqui, eu vou começar pelo mais comum, pelo primeiro, que é o Durateston. Talvez não seja mais comum para nós aqui, mas a nível de Brasil é sim o esteroide mais usado, bem mais que o enantato. No nosso caso aqui eu sei, por conhecimento, conversar com as pessoas que o enantato é a droga de preferência e é de mais fácil acesso. O que é o Durateston? É uma mistura de 4 proteínas. Perdão, 4 ésteres de testosterona, nada a ver com proteína. Esses 4 ésteres de testosterona se dividem em duas de ação rápida e 2 de ação mais lenta. Se vocês olharem o gráfico aqui, vocês vão ver que existe um pico de ação das testosteronas de ação rápida que é em torno mais ou menos de 1 dia. E a meia-vida, que é o tempo que leva para que a concentração caia pela metade, é em torno de 2 dias. Então sobe e desce. Vocês olhem que a área, o tempo, a concentração embaixo dessa linha, ela é pequena, ela tem um pico e tem um vale logo em seguida. E aí tem as 2 testosteronas de ação mais lenta,
Vocês podem ver aqui que existe um pico por volta de 2 dias e a meia-vida é lá com 5 dias, 4 a 6 dias, em média 5. Então vocês veem que aí a área embaixo dessa curva é um pouquinho maior. Ou seja, o que quer dizer essa área? Essa área significa a concentração de testosterona, por quanto tempo ela permanece maior dentro da corrente circulatória. Então, se você for avaliar o Durateston, ela é uma ótima droga para quem vai fazer aplicações mais seguidas. Se você vai fazer uma aplicação 2 vezes por semana, talvez seja a droga de escolha que você tenha que fazer. Porque você vai conseguir manter picos de ação muito mais constantes, então os seus resultados vão ser maiores, mas o tempo que essa droga vai ficar no organismo, ela não é tão alta. Então essa interferência quanto àqueles colaterais que eu falei, que é a aromatase, 5-alfa-redutase, eles vão ser menores. Você vai ter mais ação benéfica, que é o anabolismo, e você vai ter menos colateral, porque preferencialmente a testosterona se liga nos receptores androgênicos. E o que sobra é que vai ser metabolizado pela aromatase 5-alfa-redutase. Então, se você tem picos, você vai ter essa droga se ligando mais aos receptores. E como ela baixa mais rápido, você vai ter menos disponibilidade para se ligar nas enzimas que a gente está falando. E isso é válido também para controle de transcrição, para formar mais ou menos enzimas. A próxima droga, que é o enantato, que vocês podem ver aqui, no próximo gráfico aqui já está trazendo o enantato e está trazendo o cipionato, que são os mais comuns. A concentração do enantato é 200 mg por ml. Vamos supor que a aplicação seja de 1 ml, que fica mais fácil de entender. Cipionato já é de 200 ml. Se vocês forem olhar a curva do enantato, vocês vão ver que o pico de ação vai acontecer mais ou menos por volta do 3º ao 4º dia, e depois vai cair lá pelo 7º dia. O que isso quer dizer? Que é uma droga muito boa para quem vai fazer uma aplicação por semana. Você vai conseguir manter picos de ação mais próximos e concentração da droga mais estável. E se vocês olharem o cipionato, vocês vão ver que essa droga tem um pico de ação muito demorado, lá em torno do 4º, 5º dia. Então você vai manter um nível da droga alto dentro do teu organismo, isso vai sinalizar para formar mais aromatase, mais 5-alfa-redutase, mas ela não vai estar disponível para fazer o anabolismo. Ela vai só pelo 5º dia, e depois ela começa a cair lá pelo 10º dia, mais ou menos, que cai a meia-vida. O que isso significa? Se você vai fazer a aplicação com doses, com dias mais espaçados, mais de uma semana, talvez de 10 em 10 dias, ou até 2 vezes, ou até a cada 2 semanas, o cipionato seria uma ótima escolha. O enantato seria uma escolha mais para quem vai aplicar uma vez por semana. Posso dizer que quem vai aplicar cipionato tem tendência a aromatizar mais do que quem aplica enantato? Pode, tem tendência, mas depende da individualidade de cada um. Mas bioquimicamente, você aumenta a oferta de substrato para as enzimas e você aumenta a expressão das enzimas. Então a tendência é que realmente você forme mais estradiol. Formando mais estradiol, você tem tendência a ter mais ginecomastia. Se foi possível ajudar vocês na escolha, tá aí o vídeo. Agora, o ideal mesmo é sempre ter a orientação de alguém que possa identificar os teus colaterais e, se precisar, tratar eles. Beleza? Precisando de alguma coisa, chama aí. Tamo junto. Um abraço.